Israel rejeita cessar-fogo e mantém ataques contra o Hezbollah no Líbano. Enquanto isso, a família de uma brasileira confirmou a morte da jovem de 16 anos. Para analisar esse cenário, o nosso entrevistado no Jornal Jovem Pan é o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Thiago. Um prazer enorme estar com vocês. Bom, professor, a guerra no Oriente Médio, o conflito contra o Hamas, vai completar um ano no próximo dia 7 e agora nós temos uma outra frente do conflito e Israel, mais uma vez, rejeitando uma possibilidade de cessar fogo. Até que ponto, a grande pergunta que se faz é a seguinte: qual que deve ser a dimensão desses desdobramentos, infelizmente vítimas brasileiras também nesse conflito, professor? Olha, a dimensão principal, talvez que a gente está observando acontecendo na realidade ali das pessoas do Líbano, é justamente essa fuga, esse deslocamento em massa das pessoas do sul do Líbano, indo para Beirute e para outras localidades. Também muitas pessoas deixando a capital Beirute, indo para outras localidades. Então, a principal consequência inicial é para a população que sofre as consequências das ações de Israel. Israel tem como objetivo principal, lembrando, um dos objetivos é justamente tentar enfraquecer o Hezbollah. Dificilmente Israel vai acabar com o Hezbollah, mas enfraquecer o Hezbollah na região sul, e tem também a ideia de trazer mais segurança para o território de Israel, na região norte de Israel, para que aquelas pessoas que saíram do território de Israel voltem com segurança. São em torno de 60 mil pessoas que saíram. Mas, consequentemente, essas ações elas têm trazido um caos para a população local ali do Líbano, muitas pessoas saindo das suas casas. Então, realmente, a consequência mais imediata desse conflito no plano social é justamente esse deslocamento forçado. Pois é, professor. De qualquer forma, Israel continua recebendo ajuda internacional. O próprio governo americano está dando apoio do ponto de vista não só de armamentos, mas também da presença de soldados naquela região. Mas eu queria te perguntar o seguinte: amanhã há a expectativa da fala do premier Netanyahu na ONU. De que forma Israel vem tendo uma aceitação, ou se não vem tendo uma aceitação internacional com o desdobramento dessa guerra? Essa é uma grande questão, Thiago. Então, existe uma ideia muito observada na realidade de que Netanyahu está fazendo a guerra para se manter no poder. Primeiro porque sofre pressões internas. Netanyahu já tem ações na Corte Internacional de Justiça, tem ações também relacionadas à corrupção. Então, quando Netanyahu sair do poder, provavelmente ele será preso. Então, tem uma pressão interna muito grande. E tem também a pressão externa, e a gente observa essa pressão externa muito fortemente agora durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós vimos vários líderes discursando, ressaltando a ação de Israel como uma ação acima do ideal em uma guerra. Então, a gente tem, por exemplo, posições da Inglaterra contrárias a uma possibilidade de uma guerra total. O próprio Estados Unidos, que como você bem disse, continua cedendo armas para Israel, mas tem uma posição de tentar um cessar-fogo pelo menos ali por 21 dias. A França também tem tido uma oposição significativa ao Benjamin Netanyahu. Então, a posição do Benjamin Netanyahu acaba sendo uma posição também de pressão no plano internacional. Amanhã é o discurso do Benjamin Netanyahu. Provavelmente o Benjamin Netanyahu vai retomar aquela fala de que ano passado, quando houve os ataques ali do Hamas e também do Hezbollah, na parte norte do território, ele agiu em defesa da sua integridade, da sua segurança. Provavelmente vai pedir apoio da comunidade internacional. Então, a gente vai ver um discurso do Netanyahu tentando trazer de volta alguns países para a sua base, digamos assim. Professor, de que maneira, a gente falava muito no ano passado, quando a guerra começou, de que era muito difícil se negociar com um grupo terrorista, o Hamas. A negociação com o Hezbollah seria uma negociação um pouco mais fácil, entre aspas, por causa de um braço de governo, uma ligação com o governo do Líbano? É possível fazer uma comparação com como seriam essas negociações? Claro, a negociação com o Hamas já houve, mas a negociação com o Hezbollah, professor? Sim, a gente pode pensar, observando, por exemplo, que o Líbano, as negociações já estão ocorrendo com o próprio governo do Líbano. Inclusive, o Hezbollah disse que não aceita, o Hezbollah não fala em aceitar cessar-fogo, porque justamente as negociações estão sendo feitas diretamente com o governo libanês.
Mas lembrando, o Hezbollah, ele tem o seu braço armado, o seu braço terrorista, mas ele tem também o seu braço político. O Hezbollah foi o mais votado nas últimas eleições do Líbano. Claro que nem toda a população apoia o Hezbollah, mas então é necessário também negociar com o Hezbollah para pensar em cessar fogo. Nós temos os extremos, né? Então, tanto o Hezbollah de um lado, quanto Benjamin Netanyahu em uma guerra, né, além das consequências, além do que deveria ser feito, e isso traz realmente a necessidade de uma negociação, não importa com quem esteja no governo. E, professor, mais uma questão. Primeiro, a morte de brasileiros pode fazer com que o Itamaraty, mais precisamente o próprio presidente Lula, acabe elevando o tom contra Israel? Então, essa é uma questão. E a outra, uma informação que surge hoje, é de que o governo brasileiro poderia ter apoio da Síria e também da Rússia para a retirada de brasileiros do Líbano, mas, claro, seria um processo muito mais complicado na comparação com os brasileiros que moram ou moravam em Israel. O senhor não concorda? Sim, com certeza, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em toda a operação da faixa de Gaza, né, envolvendo vários países negociando para retirar, por exemplo, os seus nacionais. No Brasil aconteceu isso em relação na faixa de Gaza. E, consequentemente, no Líbano também, né? Vai ter que ter uma negociação do governo brasileiro com o governo libanês e também com outros governos, né? E, com certeza, o presidente Lula, o governo brasileiro, ele pode sim aumentar as suas críticas em relação a Benjamin Netanyahu. Lembrando que a relação entre Lula e Benjamin Netanyahu já não é das melhores. Desde o começo do ano, a gente tem observado ambos trocando farpas, né? Então, a gente não é uma relação realmente muito bem observável, né? O que a gente tem é a importância da diplomacia brasileira, dos seus representantes, da embaixada, do consulado, como atores centrais nesse processo, porque é o consulado, a embaixada que vai ter aquele contato direto com o brasileiro que está no Líbano, né? Então, realmente é um órgão fundamental nesse processo. E mais uma pergunta, professor. Toda vez que nós temos uma reunião da ONU, como temos anualmente, sempre vem aquela discussão, o papel da ONU nesses conflitos internacionais. É claro que a ONU perdeu o protagonismo nos últimos anos, nas últimas décadas, mas o senhor defende uma reforma da ONU, como não só o Brasil sugere, mas também outros países? Olha, essa é uma questão central da ONU, né? A ONU tem ali os seus principais países no Conselho de Segurança que tem poder de veto. Então, qualquer possibilidade de passar uma resolução na ONU é vetada ou por Estados Unidos, né, ou por China, ou por Rússia, né? Então, a gente tem realmente países que dominam o processo de tomada de decisão na ONU. Para a ONU se tornar mais democrática, é necessário, sim, incluir novos atores nesse processo. Existe uma discussão muito grande, né? Quais seriam esses atores? Então, por exemplo, teríamos Japão, a própria Alemanha, o Brasil como um ator fundamental também nesse processo, países da África, né? E aí qual seria o país da África, como Nigéria, como África do Sul, países asiáticos, né? Então, sim, é necessário pensar em uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O problema é que quem domina o Conselho de Segurança da ONU dificilmente vai querer uma reforma profunda no sistema, como é o caso de Estados Unidos, Rússia e China, né, que realmente são os grandes poderes ali do Conselho de Segurança. Então, eu não vejo agora uma possibilidade de uma reforma, por mais que seja importante ter as pressões, os governos pressionando para que exista pelo menos uma discussão de uma possibilidade de reforma. Bruno Pasquarelli, professor de Relações Internacionais, mais uma vez gentilmente nos atendeu aqui na Jovem Pan. Um abraço, professor, até a próxima. Um abraço, Thiago, até a próxima.